Seja muito bem-vindo ao meu canal Conhecendo as Escrituras. Que Deus abençoe a todos. Presbítero Rafa Alves. Nós estamos aprendendo sobre o milênio. E na nossa primeira aula nós aprendemos onde a Bíblia ensina sobre o milênio. Nesse primeiro capítulo, nós aprendemos em Apocalipse 20, que lá está escrito 6 vezes que é falado sobre o milênio. Nessa primeira aula, não perca, entre aí no meu canal, assista a introdução, assista a primeira aula para que você dê continuidade no nosso estudo. Na primeira aula, eu falei em Apocalipse 20. Na aula 2, acompanhe no slide comigo, nós aprendemos que como sabemos que são realmente 1000 anos. Assim, eu falei de textos do Apocalipse, falando de textos que eram simbólicos e textos literais. Falei dos 144.000, falei um pouco das 7 trombetas, falei também um número expressivo da pré-tribulação, que é 1260 dias. E hoje nós vamos aprender o milênio. Será no céu ou na terra? Vem comigo que a aula de hoje está incrível. Nós vamos aprender um texto muito legal. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Nós sabemos que o patriarca Abraão ele recebeu uma promessa de herdar a terra, que é chamado de promessa abrâmica. Essa promessa onde Deus daria uma grande nação para ele. Nós vemos que no reino milenar de Cristo foi uma promessa davídica, que foi a promessa que o trono de Davi seria um trono eterno e esse trono não passaria, esse trono seria eterno. Nós vemos na palavra do Senhor que eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Nós conhecemos esse texto que está lá em Apocalipse, que ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. E por que nós estamos abordando esse texto hoje falando sobre se o milênio é no céu ou na terra? Porque nós temos uma linha teológica, existem outras linhas teológicas. Você pode ler comigo, acompanhe no seu slide aí comigo. O milênio de Cristo será um reino terreno, em que Cristo reinará em Jerusalém, em que todas as características da promessa da terra feita a Abraão, que nós acabamos de ler em Gênesis 12, 7, serão cumpridas. Ezequiel, irmãos, 47, capítulo 47, 48, eu queria deixar uma citação desse texto para você entender que é um texto que fala da restauração de Jerusalém. É uma palavra que aponta diretamente para um reino que será próspero, terreno. Acompanhe comigo no slide. Ezequiel teve uma visão de águas que saíram de dentro do templo e iam avolumando-se até formarem um rio que corria para o mar. Aquelas águas dariam vida ao Mar Morto, um grande lago salgado onde a vida orgânica é escassa. Desse modo, a visão do profeta prenunciava a purificação e a restauração futura de Israel. Em seguida, o profeta descreveu a divisão dos territórios da terra restaurada e concluiu seu livro anunciando o dia em que Jerusalém será chamada por um novo nome, pois o Altíssimo habitará eternamente no meio do seu povo. Ezequiel 47 fala da visão que Ezequiel vê água saindo sobre os umbrais da porta do templo. Ele começa a aprofundar e as águas passam do tornozelo, passam da sua cintura e ele se afoga de tal forma que ele não consegue mais se movimentar. Isso significa a glória de Deus, a presença de Deus que vai encher o templo, que vai encher a casa do Senhor, aonde Cristo reinará em Jerusalém. A terra onde ele foi crucificado será em Jerusalém que Cristo reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como está escrito em Apocalipse 19. Então nós vemos aqui que o reino de Cristo é um reino terreno. E nós lemos em Isaías na primeira aula. Na nossa primeira aula, eu li o texto falando de Isaías capítulo 11, o renovo do rei. Acompanhe o versículo 1. Porque brotará um rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor,
e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Então aqui você vê que brotará um rebento no tronco de Jessé. Isso está dizendo um renovo nesse reinado teocrático, onde Cristo estará reinando, assim como no Antigo Testamento. O povo ele tinha um governo teocrático, que é o governo de Deus na terra, entre os homens. O povo vê as outras nações tendo um rei, e eles pedem um rei para Samuel. E Samuel fica muito indignado. O Senhor fala com Samuel e diz para Samuel: Samuel, não fique assim, Samuel, porque eles não estão rejeitando a você, mas a mim. Ali Deus escolhe Saul, só que Saul ele pecou. Saul ele não obedeceu ao Senhor. Por isso que Saul, o reino dele foi passado para Davi. E Davi nós vemos que é um reino eterno, que não terá fim. O Senhor fez essa promessa para Davi. E assim esse reino, ele se conclui no reinado de Cristo, reinando sobre a terra, reinando entre os homens, e esse reino será eterno. Por isso que esse texto de Isaías, que fala que é o renovo do Messias, do reino do Messias, Isaías 11, você vai ver aquele texto que nós lemos, que morará o lobo com a ursa, que o leão morará junto com o cordeiro, ou seja, é um reino terreno, onde Cristo virá com a sua igreja em Apocalipse 19, e Jesus reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assim como nós aprendemos na primeira aula, e eu já até falei sobre isso na primeira aula, mas só que nós estamos seguindo o nosso cronograma do nosso estudo, então não vou pular etapas. Vamos terminar em Zacarias, capítulo 14, que eu também já li na primeira aula, versículo 9 e versículo 21, diz assim: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então, que o reino de Cristo do milênio, o reino milenar de paz, será na terra. A gente sabe que o Apocalipse 19 é o cumprimento. Jesus voltando, e a Bíblia diz que com o assopro da sua boca, a espada que sairá da sua boca matará os ímpios. No final dos 7 anos da grande tribulação, estará havendo uma guerra, onde os judeus estarão em perigo. Ele voltará lentamente com os anjos, montado em cavalos, como está escrito, e a Bíblia diz que sairá uma espada aguda da sua boca. E a espada na Bíblia significa a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus fala que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, discernindo as intenções e pensamentos do coração. Então nós vemos que quando Jesus voltar, ele vai voltar com uma palavra, e com a sua palavra, o apóstolo Paulo disse isso aos Tessalonicenses, dizendo que com o assopro da sua boca, ele matará, ele exterminará o império do anticristo. Ali é onde o anticristo será lançado no lago de fogo com o falso profeta. Amém? Então eu quero deixar mais uma citação para você. Acompanhe no slide para a gente terminar a nossa aula de hoje. Sem dúvida, é de se esperar um reino justo de Cristo na terra. Depois do estudo da aliança abrâmica com as suas promessas na terra, da aliança davídica relacionada ao filho de Davi, reinando no trono para sempre, e das várias promessas relativas à reunião e ao restabelecimento de Israel e a sua terra, então o reino teocrático, foi o que eu disse, de que os profetas falaram, é um reino terreno e não cumpre apenas um reinado literal na terra. Amém? Então, fico por aqui. Nossa aula de hoje é uma aula muito curta, porque eu só mostrei para vocês os textos que também falei na primeira aula. Você acompanha a primeira aula, acompanha a nossa introdução, para que você não perca os nossos vídeos, no nosso cronograma, que você não perca nenhuma aula. Eu vou estar falando sobre os crentes sempre acreditaram no milênio. Na próxima aula eu vou falar alguns pontos de alguns homens como Orígenes
e como é que se formou essa ideia do milênio em questão da palavra de Deus. Então a próxima aula é uma aula muito importante, que nós vamos também terminar o nosso primeiro capítulo e depois nós vamos entrar no nosso segundo capítulo. Então que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, fico por aqui, um grande abraço, presbítero Rafa Alves, se inscreva no canal, deixa um like e ativa o sininho para que você não perca nenhum de nossos conteúdos. Deus abençoe em nome de Jesus.